Hoje, no nosso terceiro estudo, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais no texto. Então eu gostaria de ler do capítulo 12, a partir do versículo 3 agora, até o versículo de número 8. Diz assim: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos aos ministérios, ou o que ensina, esmere no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. É interessante nessa continuidade do nosso estudo, que nós agora passamos através do reconhecimento da misericórdia de Deus, nossa entrega como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí então não nos conformamos com o mundo, renovados na nossa mente, e aí então vamos experimentar a preciosa, perfeita, agradável vontade de Deus. E aí, então Paulo vai dizer assim, tudo isso para que nós vivamos como igreja. Pertencemos um ao outro. Esta é o nosso terceiro estudo. Então, por causa da misericórdia, nós passamos a viver de uma maneira humilde na vida da igreja. E como nós já falamos, diferente do Antigo Testamento, nós somos um sacrifício vivo ao Senhor. E Alistair Begg, ele comenta assim, não estamos engajados espiritualmente a menos que nossos corpos estejam engajados, porque nossos corpos são a chave para este engajamento. Ou seja, nós nos oferecemos para estar na igreja e nesse relacionamento uns com os outros, nesse pertencimento uns aos outros, é que então nós nos tornamos igreja. Nós temos que estar realmente, vamos dizer assim, de uma certa maneira engajados realmente na igreja como corpo de Cristo. Não é apenas uma instituição ou reunião de pessoas. Por isso, Paulo fala assim que isso é o nosso culto racional. Há uma lógica razoável, não é algo assim que até algumas pessoas pensam que é como o vento, o Espírito Santo vai para lá, vem para cá. Não, mas o vento do Espírito, ele pode ser um vento, mas ele tem uma direção, ele sopra numa direção. Não é algo assim impensado, não é algo, vamos dizer assim, se fosse humano, visceral, emocional. Agora sim, se nós temos experimentado, e essa é a pergunta, se nós temos experimentado a vontade de Deus, quem é o que nós temos sido em Cristo Jesus? Quem nós somos em Cristo Jesus? Nós somos estes que fazem parte do corpo de Cristo. Então, como que nós podemos nos encaixar na família do Senhor? Como nós podemos cooperar na família do Senhor? Porque há muitas pessoas que estão muitas vezes frequentando a igreja, e quando eu falo igreja, entenda muitas igrejas, não estamos falando propriamente de uma denominação, mas as pessoas se tornam consumidoras de culto, elas vão ali para assistir um culto, elas não vão para cultuar, para participar. E é interessante, aí então nós criamos todo um padrão de culto para nós, mas muitas vezes neste padrão de culto não cabe Deus. Nós estamos vindo para cultuar, mas não estamos preparados para o cultuar. Então, Paulo está falando aqui, e eu quero que você entenda nesse capítulo 12, se nós fôssemos dizer que Paulo está pregando, não seria uma pregação para as pessoas que não conhecem a Cristo. Não. Aqui Paulo está falando para aqueles que já foram alcançados.
Então, se você já foi alcançado, então Paulo está dizendo assim, e agora? Como que você está? O que demonstra que você foi alcançado? O que demonstra realmente que a misericórdia de Deus trabalhou na sua vida, né? E então Paulo fala assim, olha, nós precisamos então viver essa simplicidade. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos use com dons e ministérios para a sua obra. Então aqui é uma palavra para a igreja, é uma palavra para cada um dos irmãos. Paulo, ele diz aqui no versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu. Então, o primeiro ponto que Paulo vai trabalhar, porque depois ele vai falar dos dons, ele diz, não adianta você, eu tenho o dom disso e tal, se não for em amor, se não for em humildade. Então aqui nós temos que andar em humildade. Na tradução J.B. Phillips, o texto do versículo 3 aqui de Romanos 12, 3, diz assim, não acalentem ideias exageradas sobre si mesmos ou acerca de sua importância, mas procurem fazer um juízo de suas capacidades à luz da fé que Deus lhe deu. Eu gosto dessa tradução porque não tem uma ideia exagerada sobre si mesmo. Muitas vezes algumas pessoas, o meu dom é melhor, o meu dom tem maior visibilidade. Se não for o nosso ministério, a igreja não vai. Então, tudo isso aí reflete que você não participou ou não tem experienciado a misericórdia de Deus, não tem se entregue a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, e por isso você não tem, você na verdade tem que se conformado com o sistema do mundo, então não tem mente renovada e por fim não tem experimentado realmente a boa, perfeita vontade de Deus. Então Paulo está aqui fazendo uma exortação para o viver em humildade, porque assim nós fomos chamados para um corpo, ou seja, até no capítulo 11, Paulo vai, como eu disse, criando mas ele vai sistematizando a palavra de Cristo, a teologia trazida por Cristo, ou seja, a maneira como Cristo falou do Pai, o que é o reino de Deus, o que Deus quer, o que Deus requer, o que Deus faz, o que Deus está fazendo e o que Deus fará. Então Paulo sistematiza essa palavra de Cristo, Então ele fala assim, agora, por quê? Porque nós somos chamados a vivermos num corpo, que é a igreja do Senhor Jesus. Então ele está dizendo, pense em conformidade com o padrão de Deus. Será que nosso pensamento, se a nossa mente é renovada, lógico que nós vamos pensar com os padrões de Deus. Um outro comentário diz assim, não alimente a ideia de que tenha algo que não tem e que tenha algum direito especial. Somos todos servos. Então, não pense assim, que eu tenho algo especial, eu sou especial, ou que eu tenho algum direito especial. Somos todos servos. Por isso, Paulo, num outro momento, ele vai dizer assim, mas aquilo que sou, eu o sou pela graça de Deus. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Paulo, ele teve que aprender não somente a viver contente em toda e qualquer circunstância, mas Paulo foi um homem que teve que aprender a lidar com a sua arrogância. Ele teve que aprender a lidar porque ele tinha uma grande capacidade. Mas aí então ele reconhece que essa capacidade só pode ser utilizada para Deus a partir do reconhecimento de que tudo que ele tem na vida foi e veio por causa da misericórdia de Deus. Então, um autor diz assim, um presente nunca pode ser fonte de orgulho, porque é um presente.
E nós poderíamos dizer assim, em que então tudo que nós recebemos é pela graça, e a graça de Deus é um presente espiritual para nós. Então por que nós vamos ser arrogantes no nosso falar, no nosso agir diante da comunidade, sendo que nós recebemos um presente? Eu não posso ser arrogante por causa do presente em si. A graça ou o valor em si está no presente. Por isso, o Alistair Begg, no seu estudo, ele diz: o desejo de ser o primeiro é a sentença da morte da utilidade espiritual. Então, muitas vezes, vamos dizer assim, uma comunidade, um grupo cristão não vai muitas vezes para frente porque muitas vezes as pessoas querem ter a primazia, se acha o primeiro ou o mais importante. Então Begg diz que isso é a morte da utilidade espiritual, ou seja, a pessoa não é útil para o reino de Deus, não coopera para o reino de Deus. Por isso, o desafio de Paulo aqui, nesse versículo 3 aqui, é para que nós possamos crescer em maturidade. Porque quando você cresce em maturidade, você deixa de lado as coisas de criança. Você deixa de lado esses pensamentos arrogantes. Você deixa de lado e você entende que você é o que é apenas pela graça de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 5, então você perceba isso, né? Paulo, com maturidade, ele vai dizer, porque algumas pessoas estavam ali, né? Depois você pode ler o contexto do capítulo 3, e que uns falam, não, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, e uns que se achavam mais espirituais, eu sou de Cristo, né? E Paulo, ele fala o seguinte, né? No capítulo 3, verso 5 aí de 1 Coríntios. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Então ele faz essa pergunta: quem é Paulo? Quem que eu sou? E aí, então ele responde: apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Paulo não está dizendo assim, olha, no meu ministério tantas pessoas se converteram porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Paulo, quem que é Paulo? Servo. E o que ele fez? Ele exerceu um ministério, conforme Deus atribuiu a ele. Só. Paulo até diz assim, eu não batizei muita gente, entendeu? Paulo não ficava contando quantas pessoas ele levou a Cristo, porque ele vivia por Cristo. E como citamos já William Bolt, Paulo poderia também dizer, Cristo tem tudo de mim. Então, a partir do momento que nós entendemos isso, não pensamos de maneira demasiada sobre nós mesmos e tal, nós demonstramos que temos uma vida comprometida com Cristo. E aí, então, a transformação e a renovação da nossa mente vai trazer para nós realmente essa realidade da humildade. Uma mente renovada, ela tem que ser uma mente humilde. E se não houver humildade, podemos dizer que a mente não está sendo renovada, não porque Cristo não possa renovar, mas é porque nós não nos oferecemos como esse sacrifício vivo diante do Senhor. Então, a humildade é que nos faz caminhar como irmãos e irmãs e vamos dizer assim, apesar de todas as nossas diferenças, nós mantemos uma unidade mesmo na pluralidade. Por isso Paulo lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 10, ele diz assim, então, vamos andar de maneira digna diante do Senhor, vamos agradá-lo em tudo o que nós fizermos, e aí então nós vamos frutificar para toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então, Paulo, ele vai falar dos dons aqui nesse texto, que nós lemos. Então a ideia é assim, todos nós temos um dom, porém, como, vamos dizer assim, em uma orquestra, somente quando nós permitimos,
que Cristo seja o maestro, é que cada instrumento vai tocar na hora certa, da maneira certa e vai produzir a harmonia. Então, muitas vezes nós vemos assim, imagine, né? Numa orquestra, se cada um tocasse do jeito que quer, na hora que quer, enfim, não seria uma orquestra, seriam muitos instrumentos fazendo barulho ao mesmo tempo. E eu fico pensando, será que nós temos sido uma igreja que tem sido orquestrada realmente pelo Senhor, que tem produzido esta harmonia? Alistair Begg, nos seus estudos, ele diz: minha importância, minha identidade, meu papel dentro dos propósitos de Deus é por causa de quem Deus é e o que Deus fez, não por causa do que sou ou do que estou procurando fazer para Deus. Então, é o que Paulo diz: eu sou o que sou pela graça de Deus. Então, a minha importância, minha identidade, o meu papel está relacionado com aquilo que Deus é e aquilo que Deus fez. Então, não vamos ter um pensamento, nós temos que ter um pensamento sóbrio, né? Poderíamos pegar o versículo 3 aqui, né? Que vai nos levar realmente a entender que por causa da misericórdia de Deus, nós temos um novo significado, nós temos uma nova identidade, nós temos valor no reino de Deus, e nós vamos entender aquilo que nos cabe fazer, e o Senhor vai nos dar o propósito e a graça para fazer. Então, tudo o que nós fizermos é devido àquilo que Deus já fez. Então, por isso que a igreja ela tem que ser vivenciada de uma maneira totalmente diferente daqueles princípios do mundo. Não estou dizendo, não podemos ter instrumentos modernos, podemos, microfones modernos, câmeras modernas, tudo moderno, podemos ter, não é essas coisas que vão afetar ou não a nossa espiritualidade, mas é quando nós deixamos certos princípios de pensamentos se enraizarem na nossa mente e acharmos que podemos fazer algo sem Deus. Foi o que aconteceu lá no Jardim do Éden. O primeiro casal, eles tiveram uma noção de que poderiam fazer algo sem a presença de Deus, sem Deus estar ali naquele contexto. E Jesus deixou bem claro ali no capítulo 15 do Evangelho de João: sem mim nada podeis fazer. Então nós somos quem somos também pela graça de Deus. E esta autoaceitação, nós passamos a nos aceitar realmente como o Senhor nos fez, criou. Isso traz sanidade para o nosso viver, porque nós saímos desta loucura, vamos dizer assim, do mover deste sistema do mal. Por isso, eu estava lendo a terceira carta de João, o verso 9. É interessante que João diz assim: escrevi à igreja sobre isso, mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante, se recusa a receber-nos. Ou seja, tinha essa pessoa lá na igreja que se achava o mais importante e por isso estava desprezando as demais pessoas. João enviou umas pessoas para lá, mas ele também não recebeu, ele se achava o mais importante. Então, o nosso conhecimento da misericórdia, de quem Deus é, realmente nos leva e deve nos levar a uma total dependência de Deus. Então, novamente, nós podemos dizer assim que o desejo de querer ser o mais importante é a sentença de morte na vida espiritual e, por fim, na vida da igreja. O desejo de ser o mais importante. Porque só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós não fomos chamados para defendermos o Evangelho, nós fomos chamados para pregar o Evangelho, para vivermos o Evangelho. Quem convence é o Espírito Santo, a obra é do Senhor, mas muitas vezes nós queremos fazer a obra que é de Deus. Nós queremos fazer aquilo que só Deus pode fazer. E por isso, então, Paulo vai entrar nessa dimensão de que nós somos um corpo. Verso 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros,
mas nem todos os membros têm a mesma função. Então, o que Paulo está dizendo assim, que não é uma questão de hierarquia. Ele está dizendo assim, perceba a tua função no corpo de Cristo. Ou seja, todos têm a sua importância, todos têm a sua responsabilidade e no comprometimento. Porque muitas vezes as pessoas, por exemplo, tem ministérios que eu entendo, por exemplo, um ministério de intercessão, eu entendo que muitas vezes é um ministério que fica por trás das cortinas. Ele quase não aparece, mas é de fundamental importância o ministério de intercessão da igreja. Um outro ministério que muitas vezes parece invisível é o ministério da diaconia, mas enquanto você está no culto, tem um irmão que se prontificou voluntariamente a estar lá na rua. E muitas vezes com vento, ou se é de manhã, talvez no sol, mas ele está ali cuidando do seu carro, para que você possa estar tranquilo no culto. Então, mas todos são importantes. Todos, na verdade, são que trabalham para Deus, fazem uma obra de Deus. Mas muitas vezes nós temos um desejo de termos uma visibilidade, queremos ser reconhecidos, mas o nosso maior propósito é fazermos com que Cristo possa aparecer. Nós precisamos fazer parte realmente do corpo de Cristo. E se você percebe o seu dom, então exerça esse dom, e que isso possa contribuir para a unidade da vida da igreja, como eu disse, em meio à pluralidade. Nós temos todos, cada um tem sua identidade. Você tem a sua, você é você, eu sou eu, mas em Cristo nós passamos a ser um. Então a igreja, ela não se reúne, e é isso que eu quero deixar para você nesse estudo. Paulo está dizendo aqui que como igreja, nós nos reunimos para nos ofertar. Se você está se reunindo como igreja para receber, então esse é um conceito errado. Porque nós já recebemos, Paulo falou, por causa da misericórdia de Deus, você já recebeu misericórdia, você então se ofereceu como sacrifício vivo, você já teve então sua mente renovada, você já pôde experimentar essa perfeita, boa vontade de Deus, então você já tem, então você vai para a igreja para quê? Para oferecer o louvor a Deus por aquilo que Ele já fez. Por isso eu entendo assim, o próprio Jesus diz, se você não é fiel no pouco, como você vai ser diante do muito? Então, eu fico pensando, e esse muito eu entendo assim, nós já temos a eternidade com Deus, Ele já nos deu muito, então nós estamos sendo agradecidos por aquilo que o Senhor tem. Então, por que nós nos reunimos como igreja? Não é para receber, nós nos reunimos para ofertar louvor a Deus. E a partir do momento que você está na presença de Deus ali, reunido com o Senhor, quer dizer, por isso que a adoração é mais do que cantar, o culto é mais do que orar, o nosso trabalho para Deus, nosso culto racional, é realmente essa nossa entrega diária no altar do Senhor, dizendo, Senhor, eu reconheço que tudo que o Senhor fez foi pela sua misericórdia. Eu sou o que sou somente pela tua graça. E então nós vamos exercer os dons. Os dons são realmente instrumentos que Deus nos dá. E se eu não tiver essa maturidade, até esses dias comentando com alguém, que todos nós temos um dom, e esse dom é para servir a Deus e edificar a igreja. Então, se o seu dom não é para servir a Deus e edificar a igreja, esse dom tem que ser questionado, você precisa questionar. E eu gosto que um autor ele diz assim, que os dons de Deus não são brinquedos, são ferramentas. Mas parece que muitas vezes na igreja, por falta de maturidade, nós pensamos que
Os dons são brinquedos. Então, uma pessoa, o meu brinquedo é mais bonito do que o seu, o meu brinquedo é assim, o meu brinquedo... Não, dom é ferramenta. Você tem utilizado para servir a Deus e edificar a igreja? Isso tudo, irmãos, diante da misericórdia de Deus não cabe arrogância. Diante da misericórdia de Deus, eu entendo que o dom é para servir ao Senhor. Tá? Então, o Senhor, ele vai falar assim, olha, vamos dizer assim, né, voltando aqui ao texto de Romanos 12, né, que nós lemos, né, somos muito, né, versículo 5, assim também nós, conquanto somos muitos, somos um só corpo e membros uns dos outros. Né? Tem diferentes dons, né? Mas a graça que nos foi dada, a graça é a mesma. E ele diz, se você tem profecia, seja segundo a fé, ministério, dedique-se ao ministério, se é ensinar, esmere-se ao fazer, tal, tudo que você for fazer, contribuir, tal, exercer misericórdia. Por que eu exerço misericórdia? Porque eu recebi misericórdia. Tudo é para a edificação da igreja, é para o corpo de Cristo, é para nós realmente sermos edificados e crescermos no nosso relacionamento com Deus. Então, ele fala, profetize, fale de Deus, compartilhe das boas novas do Senhor. Se você vai ofertar, seja com gratidão, seja para o serviço do Senhor. Então, podemos dizer assim, no fundo do mais profundo do nosso coração, nós temos que nos envolver na vida da igreja, nós temos que buscar entender o nosso dom, o dom que Deus nos deu, e a partir disso aí, realmente trabalharmos para o Senhor, né? Crescermos realmente na graça, no conhecimento do Senhor, né? Então, uma das coisas que me chama a atenção, né, Paulo vai dizer aqui, né, por exemplo, aquele que lidere, né, tem o dom de presidir, né? Então isso é um grande desafio, né? Por que nós temos que presidir? Precisa alguém presidir a igreja para que haja unidade na igreja, para que haja harmonia na igreja, todos trabalhando conjuntamente e para que todos nós cheguemos realmente aonde Deus quer, né? Porque muitas vezes eu ouço, né? Talvez você já tenha visto isso, né? Pessoas falam assim, o que você quer fazer daqui 10 anos? Como daqui 5 anos? Onde você quer estar? E a pergunta é assim, você quer estar aonde Deus está? Então, tudo que nós fizermos para Deus, os nossos dons, e é isso que Paulo está dizendo. Então, se não tiver a realidade dos versículos 1 e 2 aqui do capítulo 12 de Romanos, nós não vamos ter de 3 a 8, que é uma igreja harmoniosa, trabalhando com os dons e ministérios, servindo a Deus e edificando a igreja. Por isso, irmãos, pare e pense um pouquinho. Reflita sobre a misericórdia de Deus. E aqui, especificamente, né, na nossa lição de hoje, o dom que Deus tem dado para você não é um brinquedo, é uma ferramenta. O que você tem feito com a ferramenta que Deus tem lhe dado? Vamos orar e vamos agradecer a Deus por mais este momento. Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra é uma palavra que vem direto, Senhor, realmente ao ponto, realmente, Senhor, da nossa vida cotidiana. A tua palavra, Senhor, impõe que muitas vezes em nossos corações nós temos motivos que são, na verdade, egoístas. Mas, Senhor, diante da realidade da tua palavra, Senhor, que diz que não podemos ter um pensamento arrogante, elevado e acharmos que somos os mais importantes. Que tendo essa consciência, Senhor, possamos buscar o dom como uma ferramenta para servir a Ti e edificar a Tua igreja. Vem realmente, Senhor, ao nosso encontro. Que nós sejamos uma igreja, Senhor, realmente de pessoas que foram transformadas pela renovação da mente. Pessoas que entendem a misericórdia e se oferecem como um sacrifício vivo no Teu altar. Obrigado, Senhor,
porque pelos dons que o Senhor tem concedido a nós, pelos dons que o Senhor tem dado à vida da tua igreja, ajude-nos a reconhecer que o Senhor é a fonte, o propósito e o objetivo maior para que nós exerçamos esses dons. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.